Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, sociólogo professor César Calegari. Prazer tê-lo aqui, Calegari. Prazer. Você desistiu da política? Não, só que não mais parlamentar. Faz falta política e outras trincheiras. 2 mandatos como deputado estadual, faz falta a política. Obrigado. Trabalho reconhecidamente de muito boa qualidade no parlamento. Obrigado. Também conosco a advogada previdenciária, doutora Patrícia Evangelista. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu. Também o advogado Leonardo Tavares. Prazer tê-lo aqui, doutor Leonardo. Prazer é meu. Boa tarde. O senhor atualmente é presidente do Ampliar. O que é Ampliar? Eu assumi a gestão agora no dia 22. O Ampliar é um projeto social vinculado ao Sindicato da Habitação, o Secov, que capacita jovens para o mercado de trabalho, jovens em situação de risco social para o mercado de trabalho. Então, o adolescente entre 16 até ali 24, 25 anos, a gente atende capacitando para conseguir um primeiro emprego ou um melhor emprego. Você tem muito trabalho. Bastante, viu? Já a gente detalha mais. Também conosco, doutor Eurípides Salles. Prazer tê-lo aqui. Muito prazer, Zancopé. Para mim é uma alegria muito grande retornar aqui ao nosso programa e fico contente de estar com você aqui. 25 anos no Tribunal de Contas do município de São Paulo ou mais? É que eu entrei lá criança. Eu registro com muito carinho que a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o patrono é Eurípides Salles, chama-se Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Eurípides Salles. É correto? Conselheiro Eurípides Salles. Faltou o conselheiro. Eu sabia que eu ia acabar esquecendo alguma coisa. Muito bom ter aqui, doutor Eurípides. Muito obrigado, doutor. Operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal deflagrada hoje para combater um grupo especializado em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As empresas controladas pelo grupo movimentaram 5 bilhões 700 milhões de reais de maneira ilícita de 212 a 216. Operação nos estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, onde são cumpridas 153 ordens judiciais, 2 delas prisão preventiva e 17 prisão temporária. Calegari, doutor Eurípides, Leonardo, doutora Patrícia. Mas que empresa é essa? Eu pensei que tivesse já acabado esse negócio, que não tem o nome da empresa aqui. Mas que coisa, hein? Que volume. É uma barbaridade. Não, por isso eu estou lendo aqui, estou pensando que empresa que é, são tantas, que mais uma, viu, ficou... Não, e o que está faltando aí, além de essa denúncia, que é muito grave, que eu acho que é muito grave, é o número de tiros que estão sendo dados em São Paulo hoje. Hoje você vai para Itaquera, é tiro no meio da estrada. Hoje você vai para todo lugar, é tiro. É um tiroteio o tempo todo em São Paulo hoje. É o fim do mundo isso daí. Essa questão da violência, ela é um pouco legitimada até por esse tipo de comportamento até de empresas, né? Porque quando empresas que têm condições de exercer o seu papel econômico, elas dão um exemplo de fraude, né? Não pagam impostos, quer dizer, acabam precarizando a contratação dos seus próprios funcionários e tudo mais, acaba virando um vale-tudo. É isso né? mesmo, né? Quer dizer, desde os colarinhos brancos, vamos dizer assim, que são o setor empresarial, até o pessoal que dá tiro, né, para traficar drogas e tudo mais. Quer
Quer dizer, o país precisa ter precisa se encontrar, né? Porque da maneira como as coisas estão, a degradação dos valores, né, do respeito à pessoa humana e tal, tá indo por água abaixo, né? Eu que sou uma pessoa que milito na área da educação, eu acho que só tem um meio da gente combater isso concretamente, é através de uma educação de boa qualidade, né? Porque primeiro, a educação não é tudo, mas sem ela as coisas vão pro... Primeiro, Calegari, educação é competência de Estado e não pode servir a interesse de governos. Os governos são temporários, tá certo? Então você é dessa formação, eu também sou dessa formação. Eu sou um aluno de escola pública que entrei na São Francisco sem fazer meia hora de cursinho. Saí da escola, do curso normal, entrei na São Francisco. Hoje, no meu tempo que eu dei aula, o aluno que passava do primeiro para o segundo ano, ele sabia ler, sabia escrever, ele sabia fazer conta, tinha noção da geografia que ele participava, tudo isso. Hoje, o aluno se forma na 8ª série e não sabe nada. Deixa eu só acrescentar nem interpretar um texto. O Calegari fez referência a isso. Um dos mandados de prisão preventiva é contra Jackson Gavazzoni, dono da casa de câmbio Safira. Também Taiwan Gerhardt e Turone Gerhardt temporariamente foram presos, atuam na casa de câmbio Atlas. 3 foram presos em Foz. Os outros alvos não foram divulgados. Posso? Desculpa interrompê-lo, mas o Calegari pudemos esclarecer. Eu gostaria de falar ou chamar a atenção para uma coisa. Não vou falar especificamente desse caso, porque eu não sei os pormenores, mas essa questão de evasão de divisas ou de sonegação, nós temos que entender também que ninguém gosta de trabalhar à margem da lei. A maioria esmagadora, ela é forçada a trabalhar à margem da lei porque o Estado é muito gigantesco. O Estado cobra imposto demais, impõe obrigações demais. Hoje, inclusive, nós temos a obrigação de fazer o trabalho de receita federal e estadual, com obrigações acessórias. Então, assim, ninguém quer precarizar esse trabalho nenhum. Mas olha, me desculpe, isso não pode ser justificativa. Não é justificativa, mas a partir do momento em que há um grande volume, alguma questão está errada. E nós não podemos negar que o Estado brasileiro, ele imiscui demais na vida do cidadão. Inclusive, eu chego a discordar que a educação é uma questão de Estado. A educação é uma questão familiar e ela pode ser trabalhada no âmbito privado. Aliás, nós gastamos hoje com educação o que todos os grandes países do mundo gastam com educação com relação ao PIB. O problema é que ele é mais gasto e ele é gasto de maneira errada. O César Calegari é membro do Conselho Nacional de Educação. É verdade. Melhor. Enfim, primeiro o Brasil gasta muito menos, investe em educação muito menos do que até países vizinhos como nossos aqui, como o Paraguai, que tem um número de habitantes bem Chile, menor. E tudo mais. O investimento por aluno ano de um jovem do ensino médio aqui no Brasil está na ordem de $2.800, né? Se você vai para o Japão, são $18.000, né? Se você vai para os Estados Unidos, o investimento que os Estados Unidos faz, o Estado faz, não é privado não, é cerca de $10.000. Então, está aí a diferença, né? Quando você não investe naquilo que é importante, deixa escolas com mau desempenho, com professores mal pagos e tudo mais, o resultado é aquilo que é esperado. Você não pode esperar outra coisa, né? O resultado é baixa qualidade educacional. E a baixa qualidade educacional é que leva muitos jovens ao desespero, né? Ao crime, ao tráfico de drogas e tudo mais. Então, essas coisas não são assim. Primeiro, responsabilidade da educação pública é Estado. Claro que a família tem o seu papel e ela precisa atuar no ambiente educacional. Começa, né? Em casa. Começa em casa. Não é o Estado. Mas é responsabilidade do poder público garantir um bem essencial que é a educação para todos, né? Porque fora isso as pessoas têm que pagar, né? E quando não tem renda fica sem educação. Não, o Estado é feito para essas coisas. Ela já paga, né? E ela já paga muito, porque inclusive o pobre, em tudo que ele consome, ele está pagando educação, porque ele não tem, ele está pagando saúde que ele não tem. Então assim, é melhor ele ficar com o dinheiro na mão e ele pagar a hora que ele precisar pagar. Não, você está totalmente errado. Olha, eu acho, eu não queria, vamos voltar um pouquinho o tema, né? A questão é que eu acho que tem um lado muito positivo por parte da Receita, da polícia, no sentido investigatório. Por quê? Graças a Deus, e no Brasil agora, parece que as coisas realmente estão aparecendo. Tudo aquilo que era comum,
evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sempre aconteceu no Brasil. Mas de uns tempos para cá, a gente percebe que as coisas estão sendo descobertas. E esse é o lado positivo. É realmente descobrir e penalizar quem realmente está fazendo uma coisa errada. Isso que eu acho que é essencial, né? E é claro que isso... o fato de estar sendo, em vez de ser investido no Brasil o dinheiro que realmente deveria, aí falta dinheiro para a educação e para a saúde, que são as coisas mais importantes. E aproveitando a oportunidade daqui que ele falou, que eu acho assim, hoje só entra numa universidade federal, né, uma escola pública, praticamente o filhinho de papai, aquele que estuda nas melhores escolas, que tem a melhor base para poder futuramente ingressar, né, nas universidades mais almejadas do país. Doutor Calegari, professor Calegari, entre a reforma política, um dos itens que se discute agora é o chamado distritão, ou se transforma todas as eleições em majoritárias, não existe mais a proporcionalidade. Eu estou perguntando direto, eu não excluo os demais, até porque o Eurípides foi vereador na cidade de São Paulo, numa época de 21 cadeiras, 21 vereadores. Diretamente a você que foi deputado estadual aqui em São Paulo. Bom, a primeira coisa é o seguinte, reformas importantes, como é o caso da reforma política, assim como a previdenciária, trabalhista e tudo mais, elas devem partir de uma espécie de um acordo social que é feito na época das eleições. Porque sem que os deputados tenham discutido com os seus eleitores, no momento em que eles são eleitos, quais são as posições que eles vão defender em termos desses temas tão importantes, como é o caso da reforma política, cheira um certo casuísmo. Né? A ideia matou a charada. É casuísmo. É um casuísmo, ou seja, fazer uma coisa para tentar resolver um problema deles que estão já comandados. Governar com o estômago, não se governa com a cabeça. Então, eu acho que o Brasil precisa de uma reforma política, não há dúvida nenhuma em relação a isso. As pessoas, às vezes, têm dificuldades de entender por que, às vezes, num partido... Vou pegar um exemplo até do falecido Enéas. Vocês lembram que o Enéas, que ficava bravo no microfone e tudo mais, ele era um puxador de voto. Muita gente votava nele até por gozação, mas tinha uma quantidade gigantesca de votos. E o Enéas, num partido, nem me lembro qual era o partido dele, Prona. Ele puxava pessoas que foram eleitas com 200 votos. Ele teve quase 700, 800 mil e alguns... Mais de 1 milhão de então, votos. é uma coisa difícil de entender. E, nesse caso, há uma distorção que precisaria ser, de fato, arrumada. Mas eu acho que, nesse caso, né, que vai levar... Se for aprovada essa reforma, a eleição daqueles que já são conhecidos, né, que tem mais voto, que já tem... Isso faz com que o país perca em termos de representação. Principalmente aqueles que não têm dinheiro, né, que não têm grande poder de mídia, de igreja, etc. e tal, acabam ficando sem espaço, né? E acaba privilegiando, no meu modo de entender, aqueles que já estão hoje, já são conhecidos nas suas bases, já têm espaço, já têm recursos e tudo mais. Eu preferia que, se houver alguma reforma política, ela pudesse ser feita de uma maneira muito restrita, por exemplo, o fim das coligações proporcionais. Eu acho que isso ajudaria. O distritão acaba com coligação. Então, eu acho que... Mas não seria dessa forma. Não seria dessa forma, né? Eu enxergo um pouco diferente. Vamos fazer uma perspectiva da vida política nacional. Como será a nossa vida política nacional por 100 anos? Como o João Sem Terra, que da Inglaterra até hoje existem os frutos que ele deixou. Muito bem. O que acontece? Na verdade, eles estão com interesse casuístico para resolver um problema agora. Então, distritão por um ano só, uma vez só. Depois, não é possível, não pode brincar, nós não podemos brincar. Nós não somos o Maduro aqui da Venezuela, que está toda hora fazendo... Aliás, o Hitler também fazia isso. Ouvia o povo para poder executar aquelas barbaridades que ele executava. Lembra disso? Não? É isso daí. Então, na verdade, assim, vem o interesse. Não, no meu interesse agora tem que haver o distritão. Então faz o distritão, tudo bem, agradeia 10 a 20, é governar com o estômago. E depois volta. Olha aqui, 1976, eleição. A eleição era vereança em São Paulo. 77, 78, 9, 80.
89 a eleição. Sabe o que fizeram? Prorrogaram por 2 anos o mandato. Ficou um mandato de 6 anos. Aí, sabe qual que era o argumento? Não, nós temos que coincidir os mandatos. Coincidir os mandatos. 1982, houve coincidência de mandato. Só que fizeram mais 6 anos para descoincidir os mandatos. Não dá para viver assim, não dá para governar assim, tá certo ou não? Quer dizer, então foi em dois mandatos, se fez 12 anos, tá certo? Quer dizer, então, nós temos que ter uma regra que seja perene, permanente, que seja raciocinada, que seja que não privilegie só alguns. É lógico. Né? Agora, como é que eu vou fazer? Então, olha, para a eleição que vem, vamos nos reunir aqui, olha, é o seguinte, como é que ficaram aqueles cargos lá no poder? Entendeu? É assim a conversa. E a conversa hoje é deslavada, é assim, é deslavada. Doutor Leonardo Tavares, que é advogado, e quando a gente começa a falar de política, assusta todo mundo. Na verdade, eu vou concluir o que o Calegari falou. Eu concordo com meus colegas, assim, que é casuístico, é um absurdo. Nenhum sistema é perfeito, afinal de contas são seres humanos, todos são imperfeitos, mas há sistemas melhores e piores. Eu tendo a achar que a gente precisa achar um meio de representação mais próximo. Eu gosto da questão distrital. Não esse distritão é que, no fundo, você não vai escolher ninguém. Porque o distrital, você está perto do seu representante, né? Ele é distrito aquele distrito. Então, inclusive, a campanha, penso eu, acaba ficando mais barato, porque ele vai se eleger ali, ele não precisa fazer campanha no estado inteiro, ou se é vereador na cidade inteira, ele faz referente àquele distrito. Perfeição não existe. Mas isso daqui é um caso, isso aqui é só para livrar a própria barra e se reeleger. Patrícia. Por uma vez só, sabe né? o que eu penso? Que qualquer reforma, principalmente as que mais estão sendo discutidas hoje no Brasil, a trabalhista, a política e a previdenciária, ela tem que realmente ser uma reforma, primeiro, bem feita. A intenção de que uma reforma política é que a representação seja realmente efetiva e que o povo realmente consiga votar em quem pode representá-lo, que é a dificuldade que a gente tem hoje, porque a questão hoje política é que, infelizmente, quem tem muito dinheiro para fazer campanha é que acaba sendo privilegiado. E eu acho que as necessidades básicas que envolvem essas reformas é que ficam para trás, ficam só interesses pessoais. E aquilo que é o social efetivo nunca é cumprido. Isso. Infelizmente. E vai empurrando com a barriga nessa reforma e na próxima que virá, porque não resolve o problema. Agora, se você me permitir, a minha ideia é a seguinte: nós deveríamos aproveitar essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise gigante, econômica, de valores, política e tudo mais, né? Eu acho que o correto agora seria, de fato, uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte específica. Quer dizer, para que aqueles que forem eleitos como constituintes, terminado o seu trabalho, tchau, não continua. Calegari, né? E nessa Assembleia Constituinte, incluíssemos algumas coisas, por exemplo, de reforma política mais profunda, possivelmente alguma coisa em relação da reforma previdenciária que não terá condições de ser votada agora, porque também há um outro casuísmo, quer dizer, os deputados não querem ficar mal na fita, né? Então não tem coragem o suficiente para tomar algumas medidas que precisariam ser tomadas do ponto de vista da reforma previdenciária. Então eu acredito que esse campo de reformas estruturais no país, ele poderia ser associado a uma revisão da própria Constituição brasileira e uma constituinte específica, ou seja, aqueles deputados constituintes, terminado o seu trabalho, se despedem e não ficam mais deputados. Porque toda vez que eu já fui parlamentar, que você é parlamentar e você acaba meio que trabalhando em causa própria, dos seus próprios interesses. Então, eu acho que isso tem que ser separado. Na ingenuidade de jornalista, uma constituinte é convocada pelos políticos. Teria que ter um gesto de grandeza, né? Não, eu quero entender isso. A minha ingenuidade são os próprios políticos que vão convocar uma constituinte e falar: eu só fico aqui 1 ano e meio, 2 anos e vou embora. Agora, deixa eu falar, Calegari. Votaria também os deputados comuns. Não, mas eles convocam porque há um clamor, Viu, Calegari? Eu queria só pensar em voz alta. Só pensar em voz alta. Para ajudar a melhorar, para ajudar a dar uma perspectiva de saída. Quer ver uma coisa? Nós falamos em direito previdenciário, existe uma faculdade
com matérias inerentes ao direito previdenciário e existem formados fazendo o direito previdenciário. Você fala em magistério, existem professores na faculdade que fizeram uma faculdade para magistério. Você fala em engenharia, se existe uma faculdade. Agora, você fala em política, em poder público, não existe faculdade de contas públicas. Não existe faculdade, ninguém sabe contas públicas, ninguém sabe fazer um edital, ninguém sabe fazer uma concorrência, ninguém sabe fazer um pregão, ninguém sabe nada disso daí, não sabe de nada. Não existe uma faculdade de contas públicas. É verdade. É um país da brincadeira. Nós temos, na educação, que criar uma graduação em contas públicas, a começar pela Universidade Federal, pelas universidades estaduais, faculdade de contas públicas, e o vereador, o prefeito, vai ter que fazer faculdade, sim, senhor, senão não pode ser. Porque é comum Como ele pode você governar conversar. se ele não entende? É comum você conversar com um prefeito, 4 anos depois, ele diz para você o seguinte: puxa, está na hora de sair. Agora que eu estava aprendendo a ser prefeito, está na hora de sair. Isso você ouve toda hora ou não ouve toda hora? Ou ouve ou não ouve toda hora? Quer dizer, então, você foi deputado. Garanto que você aprendeu quando sentou na Assembleia com o funcionário mais velho que explicou para você como é que era o negócio e o outro. Ou não é isso? Foi isso mesmo. É o fim do mundo. Nós temos que mudar esse tipo de raciocínio. Tem que haver uma universidade de contas públicas, uma graduação em contas públicas. Tem que saber fazer licitação, tem que saber fazer contrato, tem que saber como é que anda tudo. Aliás, uma boa ideia, viu? Porque a escola de contas, que leva o seu nome, com muita justiça, inclusive, poderia se credenciar junto ao Ministério da Educação para virar uma faculdade. Né? Mas mais que isso, nós não podemos, aliás, pelo tribunal é uma atividade social. Mas deixa eu falar para você, mais que isso, o que nós tínhamos que ter é o SENAASP, um dos S's, Serviço Nacional de Aprendizagem e Aperfeiçoamento do Servidor Público. Pronto. Como existe, seria o SENAI da administração pública. Calegari, o ministro Mendonça Filho afirmou ontem que é preciso investir em uma revolução na educação básica. Vou parar por aqui o que ele disse ontem. Nossa, Precisa mesmo. Precisa mesmo. Isso é real. Né? Precisa mesmo. Agora, eu tenho saudade do curso normal. Ainda existe, hein? Isso é verdade. Eu tenho saudade do... Eu fiz o curso normal. Eu fui professor efetivo do Estado. Prestei concurso, entrei. Eu fiz. Bom, eu sou a favor da educação tradicional. Né? Esse negócio de muito moderno, que as crianças aprendem num puff, me desculpa, num computador. Para mim isso não existe. Para mim educação básica, são tradições. E hoje as crianças não leem e escrevem como antigamente. Leem e escrevem como antigamente. Mas, Calegari, deixa eu acrescentar aqui. O ministro disse que até então os investimentos são mais priorizando os cursos superiores do que a educação básica. Certamente ele se refere ao Ministério da Educação, né? Porque o Ministério da Educação, de fato, tem a incumbência de atuar na educação superior primordialmente, enquanto os estados e os municípios têm a incumbência, inclusive constitucional, de atuarem na educação básica. Os municípios com educação infantil e ensino fundamental, e os estados com ensino fundamental e ensino médio, né? O governo federal, nesses últimos anos, aumentou bastante o volume de recursos aplicados na educação básica. Mas continua aumentando e aumentando muito mais. O FIES, ProUni, esses programas todos, acabaram sendo programas que alavancaram muito a expansão de vagas na educação superior no Brasil, sob o financiamento público-privado, até mais público, porque o FIES é uma grande fonte de financiamento pública para que estudantes frequentem escolas particulares, faculdades particulares. Mas não há dúvida nenhuma, hoje dificilmente você encontra uma família que não tem um dos seus membros fazendo ou tendo feito um curso superior. Isso é bom para o país, né? Cabe perguntar qual é a qualidade desse curso superior, porque muitos são cursos de péssima qualidade. É o que eu acho. Mas, de qualquer maneira, representam um avanço. E esse avanço se deu por investimentos a maior feitos no governo federal, que tem a incumbência da educação superior. Agora, o Brasil agora está discutindo uma coisa da maior importância, Eurípides, que é a Base Nacional Comum Curricular.
Isso está previsto na Constituição brasileira, nunca foi implementado. É a primeira vez que o Brasil vai ter uma definição clara de quais são os direitos e de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças bem pequenas, crianças, jovens e até adultos que frequentam escolas. Quer dizer, não é um currículo único, nem um currículo mínimo, mas é um conjunto de referenciais que vai dizer com clareza qual é o direito de aprendizagem que uma criança possa ela viver ali no interior do Piauí, ou em São Caetano do Sul, ou em São Paulo, não importa. As crianças têm direitos semelhantes, né, iguais, e nós precisamos garantir que esses direitos sejam alcançados. Não é possível a gente considerar que ainda no Brasil uma quantidade enorme, vou dizer até, olha, estado de São Paulo. No estado de São Paulo, 1 em cada 3 crianças chegam ao final do ciclo de alfabetização. Isso ela já tá na escola há 5 anos, porque tem 2 na pré-escola, depois mais 3 no ensino fundamental. 1 em cada 3 chega sem estar alfabetizada. Quer dizer, isso é um absurdo, quer dizer, 30%, quer dizer, 33%. 5 anos sem aprender a ler. Sem aprender aquilo que o Eurípides estava dizendo. Um ano só, isso é de ano. menos. Isso, eu lembro, porque eu li numa reportagem da Exame do ano passado, que 8%, então 92% não, chegam ao término do ensino fundamental e o outro, eu esqueci. Médio, sem saber domínio adequado de português e matemática. Então, quer dizer, o cara entra na universidade, é por isso que eu acho que é melhor o cara não fazendo universidade, o cara entra na universidade analfabeto. E sai também. E é óbvio. Olha, você sabe que eu fui professora, hoje não mais sou, né? E eu me deparava nas universidades privadas que eu lecionava, que o meu aluno tinha dificuldade de escrever. Ele estava cursando uma faculdade de Direito para aplicar a lei vigente no nosso país e ele não sabe mal ler, escrever bem. Agora, eu estava dizendo, por que essa base nacional comum curricular ela é importante? Porque pela primeira vez nós vamos dizer no Brasil, com clareza, o Eurípides, que é um jurista, sabe perfeitamente bem, o direito é uma construção social. Se você não enuncia, você não diz o que é, ele não existe, né? Então, dizer o que significa uma criança estar alfabetizada, né, até no limite, com 6, 7, 8 anos de idade, é dizer com clareza que ela tem esses direitos e nós todos temos os deveres, o Estado, os professores, a sociedade, a escola, a família, de apoiá-la na realização desse tipo de direito. Hoje em dia, as pessoas mandam tocar, né? Quando eu fui secretário municipal de Educação aqui de São Paulo, nós procuramos acabar com aquela história da aprovação automática. O Zancopé acompanhou isso muito, né? Que é o fim do mundo, né? A aprovação automática. Quer dizer, mesmo não sabendo, a criança é empurrada. É o fim né? do mundo. Eu acredito que as crianças precisam ter o processo educacional um processo progressivo. E elas precisam ser acompanhadas, amparadas e estimuladas. Agora, você empurrar, né, sem nenhum tipo de providência, como se ela soubesse, acontece isso. Chega no final do ensino médio e essa estatística que você falou correta, 91% dos jovens brasileiros concluem ensino médio hoje no Brasil sem conhecimentos mínimos em matemática. E 78% não conhecem a língua portuguesa mínima. Né? Bom, isso vem de onde? Patrícia. Vem da alfabetização não feita, do ensino fundamental não bem realizado. Deixa eu contar para você a minha experiência, que foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu não conhecia delegado, eu não conhecia secretário de educação, eu não conhecia ministro da educação, entendeu? Mas eu conhecia o delegado de ensino. Eu conhecia só o delegado de ensino. Eu estou dizendo, os professores da minha escola. Era Grupo Escolar Benedito Vieira da Mota de Itaquaquecetuba. É lá que eu era efetivo. Nós conhecíamos só o delegado de ensino. Então, os professores se preocupavam para que, ao final do primeiro ano, o aluno estivesse realmente alfabetizado. Nós tínhamos reforço de aulas, tínhamos uma série de expedientes. Então, a gente fazia o aluno estar preparado para ir para o segundo ano. Ele tinha que estar alfabetizado, ele tinha que saber, já estava começando a fazer as contas com as dezenas, porque primeiro fazia com as unidades, com as dezenas. O aluno já estava
sabia fazer ditado, a gente podia ditar que ele sabia escrever, ele sabia interpretar texto, ele sabia situar-se na geografia do tal. Muito bem. Aí começou a vir, por isso que eu falo que a educação é de Estado, a educação não é de governo. Começaram a vir os governantes, porque a ordem federal para o Amazonas, lá para o Rio Grande do Sul. A ordem federal, dá licença, vamos ensinar o aluno, porque depois que o aluno aprender, ele vai aprender tudo com tranquilidade. Agora, você federaliza a educação, e quando você federaliza a educação, você coloca a federação como uma coisa não realidade para a criança. Então, no meu tempo, não. No meu tempo, nós estávamos na sala de aula, dando aula, o seu Alceu era o diretor, eu era o auxiliar da direção, reunia os professores, era tudo diferente, e aluno aprendia bastante. Repito, saí do Estadual da Penha e entrei na São Francisco sem meia hora de cursinho. E de quebra, entrei na Faculdade de Filosofia da USP sem meia hora de cursinho. E de quebra, passei no concurso sem meia hora de cursinho. Mas numa época que a escola pública era bem melhor do que hoje, né? Risonho franca, esse é o detalhe, né? Eu só queria contar uma experiência. A gente atende jovem em situação de risco social e capacita para o mercado de trabalho. O projeto Ampliar. Mas muitos têm o sonho de entrar na universidade, né? E aí nós resolvemos montar um cursinho preparatório para o Enem, porque o Enem hoje é a base para ele entrar. E é óbvio que nós nos deparamos com uma situação meio complicada, porque eles vêm do ensino público, que infelizmente é muito ruim. E nós nós resolvemos aplicar a metodologia clássica. Então, a primeira coisa, trabalhar o imaginário do aluno. A gente trabalha a literatura. Primeira coisa, ele vai trabalhar a literatura. Ele vai aprender a ler, ele vai aprender a imaginar as coisas, a saber como o mundo se desenvolve, porque ele vai absorver as experiências de outras pessoas através da literatura, e nisso ele vai melhorando as outras matérias. Inclusive, ele começa a entender os enunciados dos exercícios. Do primeiro simulado para o segundo, o salto qualitativo, é óbvio que ainda falta muita coisa, mas o salto qualitativo em pouco mais de 3 meses, porque foi quando teve o segundo simulado, foi excelente. Então, assim, precisamos, já que estamos trabalhando na base curricular, voltar na situação clássica, trabalhar como se trabalhava até o século XIX, começo do século XX, você estudar as obras clássicas e você estudar os autores clássicos para depois você especializar em matemática, filosofia e só depois fazer a opção. Só que assim, sob pena de tomar pedrada, e eu sei que eu vou tomar, mas enquanto a educação for tratada como um direito e não como ela que é a educação que eu falo, não, que a educação vem de casa. Enquanto o ensino for tratado como um direito e não um serviço, onde você cobra metas e aí se a criança sai alfabetizada ou não, se ela tem conhecimento de matemática, português, ciência, geografia adequados, nós não vamos ter resultado. Porque quando é direito... Olha a minha pedra aqui. Quando é direito, o caminhão de dinheiro é posto e o resultado não vem. Preciso conversar com a Kátia Reis. Você foi secretária da Educação na cidade de São Paulo. Saiu por quê? Porque a política... falou mais alto. Aí, ó. Porque queria implementar a sua ideia. É por isso que a política sempre vai falar mais alto. É o que eu estou dizendo para você. É questão de governo. Não é questão de Estado. Não pode, você não pode ficar... Eu tirei a pedra antes. Kátia Reis, prazer tê-la aqui, Kátia. Boa tarde, meu Copé. Boa tarde. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. A Kátia Reis é da escola FIPESP. Vamos falar sobre empréstimo consignado, Kátia. Como se dá a cobrança do empréstimo consignado? Então, Zocopé, a modalidade de empréstimo disponível para servidores públicos, conhecido como crédito consignado, tem os descontos das parcelas retirados diretamente do salário, assim que este é depositado em conta. É a garantia que os bancos e as financeiras têm de evitar a inadimplência. Em compensação, oferecem juros mais baixos do que os praticados pelo mercado em outros tipos de empréstimo. E por que houve aumento do prazo nos parcelamentos? Sem dúvida alguma, o grande motivo é a crise. Por isso, governos e prefeituras estenderam os prazos e os limites de pagamento dos empréstimos consignados. Em São Paulo, o aumento foi de 5 para 8 anos, porém, o limite de desconto nos contra-cheques subiu de 30% para 40% da renda. Os servidores federais também contam com o mesmo prazo, mas com um desconto menor. Passou de 30% para 35%.
É uma tentativa de ajudar os servidores públicos endividados. De qualquer forma, empréstimos de longo prazo podem apresentar grandes riscos. Mas que risco esse tipo de empréstimo pode trazer? O mesmo de qualquer outro em uma situação como esta. Conseguir fechar as contas no azul todo fim de mês. Além de a inflação estar corroendo o poder de compra dos brasileiros, o prazo mais elástico para a quitação do débito faz com que o empréstimo fique muito maior do que o valor inicial solicitado. Isso por conta dos juros cobrados, mesmo que estes sejam mais baixos, como acontece nesse tipo de empréstimo. Mas, Kátia, existe uma forma melhor de se usufruir com vantagem e chegar ao fim do mês sem sofrimento? Então, para quem extrapolou nas dívidas, o melhor é aproveitar a oportunidade e utilizar o prazo maior para pagar. Já pessoas com dívidas menores, a dica é tentar diminuir ao máximo o prazo para quitação. Assim, o empréstimo, no fim das contas, será um bom negócio no momento do aperto. Kátia Reis, da Escola FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui conosco hoje o sociólogo César Calegari, a advogada Patrícia Evangelista, o advogado Leonardo Tavares e o doutor Eurípides Salles, que o currículo dele é imenso. Doutor Eurípides, eu resumo tudo. Calegari, eu vou aproveitar para... Eu vou aproveitar para falar com o doutor Leonardo sobre o projeto Ampliar, que está dentro dessa proposta toda de oferecer melhores oportunidades. Vocês vão realizar um jantar, né, para angariar fundos, é isso? Depois você me explica melhor o projeto para que a gente... Você prefere que eu explique agora? Então, para quem ainda não chegou agora, não ouviu, o Ampliar ele é um projeto social vinculado aos... Que cursos profissionalizantes o projeto Ampliar oferece? Lá nós temos auxiliar de cabeleireiro, manicure, cabeleireiro, sobrancelha, auxiliar administrativo, web design, a gente tem uma infinidade de Você tem cursos. contas públicas lá? Você sabe que eles têm auxiliar administrativo, eles acabam aprendendo as Pois contas, mas tem que as fazer planilhas. contas públicas. Mas é que... Porque você pode formar lá candidatos bons, Pode ser. com conhecimento de contas públicas. Pode ser. Já gente. tem que usufruir essa oportunidade. Não, olha, Mas você sabe tem que toda outras- sugestão de curso é muito bem-vinda, né? A gente tem esses cursos, eu estou falando que são os mais famosos, porque eles são os que estão há mais tempo, porque, por exemplo, esse de cabeleireiro... É o que tem mais procura, né? Procura, porque a pessoa, quando ela tem necessidades rápidas de conseguir recurso, então ela faz o cabeleireiro, ela já abre o salão na porta de casa, começa com o vizinho, pinta a unha do vizinho. Uma Já das vezes começa, que eu né? conversei É com a verdade. doutora Maria ela já Helena, começa doutora com- Maria Helena Mauad, que você sucede, né? Ela falava com muito entusiasmo de profissionalizantes como padeiro, confeiteiro. Ainda existe isso. Então, São unidades diferentes. São unidades diferentes, mas infelizmente essa de padeiro e confeiteiro nós somos obrigados a fechar. Que pena. E é por isso que eu convido todo mundo para o Jantar do Ampliar, porque ele é a principal fonte de arrecadação de receita para a gente manter o nosso projeto. Este ano ele vai ser no dia 28 de setembro, aqui no Buffet França, uma noite de cinema. Quem quiser comprar o convite é só entrar no site do Ampliar, é www.ampliar.org.br. Nós fomos obrigados a fechar esse curso, mas nós vamos abrir outros. Nós estamos com outras ideias de fazer cursos EAD, né, à distância. Vamos agora dar uma roupagem mais virtual para o Ampliar, né, para ver se a gente consegue atingir mais pessoas, eventualmente a angariar mais mantenedores. E toda ajuda é bem-vinda. Quem tiver curiosidade de conhecer o projeto, hoje a nossa unidade fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio. O site ele tem todas as informações, eu acho que é a fonte mais completa de informação do Ampliar. E venha nos visitar, ajudar, é um trabalho sério, já tem 27 anos. Eu peguei uma tarefa muito difícil, porque eu estou sucedendo a Maria Helena, que ficou 27 anos à frente, então assim, eu substituí-la é uma coisa bem difícil, quer dizer, ela pôs aquilo tudo de pé com a ajuda de muita gente, mas sempre sob a batuta dela. E o Secov apoia? O Secov apoia, né? O Secov é o principal mantenedor.
Mas ele não é o único e nós não podemos contar só com ele. E o que vocês têm de resultado disso? Vocês conseguem ter um número assim? Olha, o número, nós até hoje, até o final do ano passado, porque esse ano vai aumentar um pouquinho, nós formamos 54 mil, vou chamar de crianças, mas jovens. 54 mil jovens passaram por ali, foram 72 mil certificados, porque muitos fazem mais de um curso. E são sempre histórias muito bacanas. Estamos angariando fundos agora para lançar um livro do Ampliar, contando a história dos antigos alunos. Então, hoje muitos já têm o próprio negócio, já tem o próprio negócio, já tem família, muitos prestavam serviço para o próprio Ampliar, alguns voltam para dar aula. Então, assim, é um projeto que deu certo, ajudou muita gente. Nós continua ajudando. Nós demos aquele primeiro empurrão e a pessoa vai com ela mesma, ela vai se virando. O educador César Calegari, quando houve um projeto desse vitorioso? A gente tem que primeiro cumprimentar, estimular, né, e reforçar Obrigado. que as pessoas precisam participar, né? Porque às vezes a gente vê uma obra dessa e, tá bom, legal, bacana, mas sempre você acabou de dar aqui os canais para que as pessoas possam acompanhar, colocar algum recurso, colocar algum tipo de ajuda para que isso não esmoreça, né? O país precisa avançar muito nessa área, né, de oportunidades profissionais. Agora tem uma proposta aí, né, do atual governo federal de reforma do ensino médio que prevê algum tipo de profissionalização. Quer dizer, o ensino médio, jovens, teoricamente, vão poder escolher 5 trilhas, 5 caminhos, né, de áreas de concentração. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e educação profissional. Educação profissional é uma coisa séria, né? Como você sabe bem, quer dizer, você não pode improvisar, porque o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e os jovens também são exigentes, né? Não adianta eles têm muito conhecimento você hoje ir lá em relação... para obter um certificado, isso vale pouco. Você precisa aprender mesmo, né, a fazer um tipo de trabalho, mesmo que seja um pouco profissional. As escolas brasileiras de educação média, elas infelizmente não estão preparadas nem para fazer o feijão com arroz, né? Ensinar português, matemática, história, geografia, química, física e biologia. Então, literalmente o básico. Nos preocupa como né, que uma proposta como essa, que eu acho que é positiva, você abrir um canal de profissionalização ou de início de profissionalização ao final do ensino médio, mas vão perder a ilusão. Quer dizer, não é a escola pública brasileira que vai formar profissionais. Nós temos, felizmente, no Brasil, algumas instituições que precisam ser apoiadas, reforçadas. Uma delas, o Eurípides até estava dizendo, o Senai, o Senac, quer dizer, são instituições da maior seriedade e que trabalham há muitos anos, há 70 anos, na área de formação profissional. Há outras também, que não é tão técnica, mas, por exemplo, iniciativas como essa aí do Ampliar. Só queria complementar que o Senai e o Senac são parceiros nossos. Muitos certificados são oferecidos em conjunto com o Senai. Né? Agora, é isso, quer dizer, para que tudo isso dê certo, né, aí voltando ao ponto, quer dizer, precisa mais, o Brasil tem que sair da retórica, da conversa fiada, do papo eleitoral, para na hora que fazer os orçamentos para valer, né, colocar mais recursos na educação. Isso precisa. Porque com mais recursos você valoriza e paga melhor os professores, melhora as condições das escolas. Quer dizer, no mundo inteiro, educação de qualidade requer investimento. No Brasil, as pessoas acham que podem empurrar. Agora mesmo, a medida que foi tomada pelo governo federal no que diz respeito a limitar os seus gastos, né, é importante que as pessoas troquem isso em miúdo. A limitação de gastos que o governo federal fez, né, na aprovação da emenda constitucional 59, ela vai representar a retirada de 330 bilhões de reais da educação só no âmbito federal, nesses próximos 20 anos. Quer dizer, a menos. Quer dizer enquanto se nós já está ruim desse jeito, você eu imagina acho se que tirar mais quando dinheiro. você é estadista, você tem que fazer escolhas. Né? Mas a minha questão e a escolha melhor é aplicar naquilo que representa o presente e o futuro, que é a educação. Mas a minha questão é, se com todo esse dinheiro, e porque você está me dizendo que isso vai ser retirado, então ele existe por hora, o resultado é tão ruim, por que nós vamos apostar mais? Não, você tem. Me desculpe, o seu raciocínio é completamente torto, porque já faz falta, já temos muito pouco e vamos ter menos ainda.
O doutor Eurípides acabou de falar que o governo federal investe... Como você é uma pessoa que atua na área da educação, tem que conhecer os números e a realidade, não pode ficar com o slogan. Precisa de mais recursos na educação no Brasil. Sem mais dinheiro na educação no Brasil, não tem saída. Vai continuar tiroteio, vai continuar assassinato, vai continuar fraude das grandes empresas. O único caminho que as sociedades no mundo inteiro tiveram para consertar o seu futuro e o seu presente, é o caso da Coreia, do Japão, da Finlândia e tudo mais, tem um único nome: educação. E educação significa valorizar educadores e tudo mais. Enquanto nós não tivermos essa coragem política... Ninguém está falando para não valorizar. Não, você está dizendo coisa errada. Não, o que eu estou dizendo é que o caminho não passa necessariamente por ser o governo, o dono da escola. Não é dono da escola, é a sociedade e através do Estado, e não é do governo. O Eurípides falou muito bem. Escola tem que ser do Estado. O Estado ser o dono da escola, ele não precisa ser. Então você está com raciocínio mágico que eu não entendi ainda. De onde vem o recurso? Só um detalhe. O Calegari, quando deputado estadual aqui em São Paulo, o trabalho brilhante que ele fez foi revelar que os 30% é isso? Das verbas da educação, era incluído lá o zoológico, a TV Cultura. Aquilo foi uma vitória importante. Tudo mais para dizer, eu aprendi contas públicas na Assembleia Legislativa e, por ter aprendido contas públicas, consegui mostrar que o governo estadual, na época, sonegou da educação 4,5 bilhões de reais. E nós fizemos uma CPI da educação, essa CPI foi vitoriosa, isso foi para o Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e o dinheiro voltou para a educação. Doutora, eu preciso conversar com a doutora Patrícia sobre a reforma da Previdência. Perde-se a visão do objetivo, do fim, e fica no individual. Doutora Patrícia, a senhora é advogada previdenciária? Bom, eu vou falar... Vou simplificar, a reforma da Previdência acontecerá? Então... A gente não sabe, né? Tudo indica agora em setembro vai ser o objetivo deles, né? Precisa de 308 votos. Eu não sei se eles vão realmente conseguir, porque a gente não sabe que essas pessoas que mudaram a intenção do Temer, se elas estarão positivas à reforma ou não. Eu sou contrária à reforma da Previdência e vou defender a minha tese sempre. A Previdência Social no Brasil é a menina dos olhos do governo, tá? Foi e sempre será. Por quê? Porque o aposentado e pensionista é consumidor final. E como a expectativa de sobrevida, de vida no Brasil tem aumentado consideravelmente, eles são pessoas muito importantes para a economia e representam uma parcela bem importante do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. Então, assim, falar sobre reforma da Previdência é falar sobre mexer numa sociedade no geral. Você imagina que pequenos municípios que praticamente sobrevivem com os aposentados e pensionistas, se a regra for aumentada ao ponto que eles gostariam, praticamente esses municípios pequenos quebram, tá? Então, assim, eu acho que existe um problema de base na Previdência Social, que é o quê? A falta das pessoas que não recolhem. Municípios são os maiores devedores da Previdência Social no Brasil, são os municípios. Clubes de futebol são um dos maiores devedores da Previdência Social no Brasil. E aí, fora tudo o resto que existe. Nós temos hoje uma cota patronal alta de 20% sobre a folha de salários. A contribuição do empregado é de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial, que também é alta. Então, assim, a arrecadação a gente tem muita. O que a gente tem é problema de base, falta de fiscalização, de problemas de fraude de benefícios. Então, assim, nós temos um problema de base. Se fosse solucionado, não haveria necessidade da reforma da Previdência Social. Não haveria. Então, eu sou contrária à reforma. Quer dizer, se eles trabalhação para cobrar todo mundo... Exatamente. Tudo certo. Estaria resolvido, porque nós temos um nível de contribuição muito alto. Curva de Laffer. Curva de Laffer, tem um economista, Philip Laffer, que ele diz o seguinte, que a arrecadação, a partir do momento que ela passa um determinado ponto, ela começa a diminuir. Quer dizer, quanto maior a tributação, até um determinado momento, você aumenta a arrecadação. Dali, a arrecadação diminui. Então, ali, ele estima, se eu não estiver enganado, é coisa de 30%. A carga tributária brasileira é muito maior. Então, assim, ninguém quer ser bandido, ninguém quer pôr dinheiro no bolso e fazer as coisas erradas. Todo mundo quer trabalhar, pelo menos a maioria esmagadora, de uma forma adequada e poder desenvolver a sua atividade. Ninguém quer pedir pinico para o governo, ou para o Estado, ou um fiscal. Então, assim,
A gente achar que vai aumentar a arrecadação e aí o benefício vai dar certo, sinto muito, não vai acontecer. A gente tem que ir para a realidade. O ser humano ele vai fazer um cálculo muito simples, inclusive instintivo. Vale a pena eu continuar trabalhando ou não? Olha, a crise, deixa eu só pontuar uma coisa. A Previdência Social é uma crise mundial, não é só no Brasil. Exato. Tá? É uma crise mundial. Porque assim, vamos lá. Vamos pegar a base. Antigamente, uma família tinha 10 filhos. Hoje, uma família grande, no máximo, tem 3 filhos. Então, menos pessoas contribuindo e pessoas gozando de benefício por um período muito maior, porque tem uma expectativa de vida maior em função que a medicina hoje está muito avançada. Bom, as contas não batem, efetivamente não batem. Realmente, por isso que a crise previdenciária é mundial, não é só no Brasil. Exato, sim. Certo? Mas é preciso resolver os problemas de base para que nós possamos ter uma previdência social no Brasil melhor. Muita coisa já foi melhorada, muita coisa. Hoje, as pessoas já não ficam naquelas... que está aí não passará. Nas filas de postos que ficava antes 4, 5 horas, tinha que dormir nas filas para ser atendido. Hoje, o sistema do INSS foi informatizado, é tudo agendado. Ainda existe uma demora, existe, mas perto do que era, muita coisa foi melhorada. Doutor Eurípides, o Marcos de Pinheiros pergunta ao senhor por que São Paulo e Rio são as únicas cidades do Brasil a ter tribunais de contas próprios. Poxa, mudou tão rápido Hein? Mudamos tão rápido de conversa. Nós estamos já no finalzinho do Gente que Fala. Temos que aproveitar o tempo. Por que só São Paulo e Rio tem? O Tribunal de Contas do município de São Paulo é único. Porque o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, quando a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, então ficou o estado do Rio e ficou a cidade do Rio. Então havia 2 tribunais de contas. Então eles consideraram o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro aquele que era da cidade do Rio de Janeiro como capital e o do estado. Agora o de São Paulo não. O de São Paulo foi um tribunal criado na época do prefeito Faria Lima, pelo estado de São Paulo, com o objetivo de cuidar só das contas da capital. Porque, se você se lembra, naquele tempo, primeiro era o orçamento federal, segundo era o orçamento do estado de São Paulo e terceiro era o orçamento da capital de São Paulo. Então, era um orçamento muito grande para ter o seu tribunal. Então, comportava um tribunal de contas. Então, foi assim que veio o tribunal. Agora, o quarto orçamento, mais ou menos, quarto ou quinto orçamento do Brasil, a cidade de São Paulo. Então, a cidade é muito grande. Calegari, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta por que alunos da escola pública aprendem a ler e escrever, mas não entendem o que leem. Porque não estão corretamente alfabetizados. Isso, né? Parabéns. Tem que entender. Parabéns, a alfabetização não é apenas dominar decoreba, né? Tem que entender, né? E tem muitos professores ótimos, mesmo na cidade de São Paulo, que sabem alfabetizar adequadamente. O que nós precisamos no Brasil é um grande movimento para que todos, né, aprendam o que têm direito a aprender no momento certo da sua trajetória educacional. A Base Nacional Comum Curricular, eu queria até aproveitar e convidar no dia 25 de agosto, nós faremos uma audiência pública para a região Sudeste, será aqui no Memorial da América Latina, uma audiência realizada pelo Conselho Nacional de Educação. E estamos convidando a todos para participarem, educadores, não educadores, porque é com isso que nós vamos definir, né, eu volto a dizer, os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e jovens no Brasil. Tem algum site para se... Tem. O site é cne.bncc, Base Nacional Comum Curricular, .gov.br, aliás, .mec.gov.br. Então, BNCC, CNE, não temos Gov... tempo, mas... Não, é porque ontem nós tentamos fazer a inscrição no site, nós não conseguimos. Ela foi aberta a um determinado horário, que eu não lembro qual foi do dia, dali 15, 20 minutos já não... Isso é bom, porque o Calegari então, tem essa informação para poder... Sabe dizer, Calegari? De fato, você tem um número limitado de vagas por conta do espaço, né? São 400 e pouco. E nós temos uma série de entidades que nós convidamos e outras são entidades, está aberto, né? Como é para toda a região Sudeste, o número pequeno de vagas preencheu rapidamente mesmo. Doutor Leonardo, quando nós teremos uma noite de cinema? Pode ser acompanhado pela internet. Uma noite de cinema. Uma noite de cinema Ampliar. Do Projeto Ampliar é dia 28 de setembro, uma quinta-feira, no Buffet França, aqui na Avenida Angélica.
a partir das 20 horas. Reserva? Você consegue fazer reserva através do site do Ampliar, www.ampliar.org.br. Acho que o site é a melhor ferramenta, é a mais fácil, mais rápida. Doutora Patrícia Evangelista, não temos tempo para mais nada. Uma das perguntas que apareceram ali é se a população tem consciência da reforma. Da reforma da Previdência? Eu acho que não. Até porque se ela fosse aprovada com o texto original, ela seria a maior reforma da Previdência desde da Constituição de 88. Ela seria a maior, indiscutivelmente. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Prazer é nosso. Doutora Patrícia Evangelista, professor César Calegari, doutor Leonardo Tavares, doutor Eurípides Salles, participando desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.